Professor Damião, né, eu saí diretamente de uma Assembleia Geral e num quadro político de reajuste zero dentro do processo de crise que esses governos aí tentam imputar e tirar dos trabalhadores o direito a ter direitos, né? Como muito bem colocou aqui o companheiro Eudes Baima, esse ataque que vem hoje da crise mundial do sistema capitalista no mundo inteiro, colocando para os trabalhadores a responsabilidade de responder à crise que o Eudes muito bem colocou aqui na sua intervenção, quando fez a sua exposição. Como ele meio colocou aqui, vocês perceberam aí que ele coloca que o mundo está em crise, né, o sistema capitalista em crise, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo inteiro, e que nós precisamos responder a essa situação. O governo Temer, que não tem legitimidade nenhuma e que afastou uma presidente eleita com 54 milhões de votos, certo? Tentando dar um golpe na classe trabalhadora, hoje se desfaz e se desmascara diante do óbvio, que era a compra do impeachment da Dilma colocado, né, pelos parlamentares aí do Congresso de Picaretas. E está colocado hoje também na ordem do dia a questão imediata, né, da destituição de todas essas instituições aí colocadas no Brasil, que é o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que não tem moral nenhuma para eleger indiretamente nenhum governo que está aí colocado. Daí a questão imediata de uma constituinte, que é necessária, né, e também, né, de eleições diretas já imediatamente. Então é isso aí, companheiros, né, fora Temer, e vamos à luta, vamos construir a greve geral do final do mês de junho, de 48 horas, para derrubar esse governo e arrastar junto com ele todo esse congresso de bandido. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Socorro Carvalho, indígena não aldeada, da etnia Camaiurá. O que estão fazendo hoje com os guaranis, caiuás ou caiuás, fizeram com os meus ancestrais no passado, que não é muito tão remoto, né? Então, o povo foi tangido de lá para cá, do Xingu para cá, e esbarrou aqui no interior do Ceará, que o Piauí disse que o Ceará roubou a parte da terra para eles, né? Então, é por aí. Mas, assim, eu sou feminista, militante da marcha, sou do núcleo 13 do PT também. Eu ouvi, um congresso que houve aqui no Ceará, logo que o Lula assumiu como presidente, um congresso internacional por uma nova cultura das águas, aqui no BNB. E lá, um debatedor da América Latina, um professor da universidade lá da Bolívia, ele falou que hoje, nos trabalhadores, as trabalhadoras, ainda lutavam por direitos básicos, né? Direito à terra, direito à comida. Eu aqui fiquei feliz de ver o Hélio, de tantas lutas pelo SUS, né, em defesa da maior política e melhor política do planeta Terra, que é o nosso SUS. É o meu plano de saúde, o melhor plano do mundo é o SUS. E eu usufruo desse SUS, mesmo com todas as dificuldades. Aí, voltando lá para esse professor da universidade, ele dizia que nós ainda estamos nessa luta. Isso ele disse assim que o Lula assumiu. Nós ainda continuamos aqui. Quando a Ledinha falou assim, dos jovens, eu disse, olha aqui, ó. Nós já com a cabeça já ficando esbranquecida. Eu tenho 51 anos de idade, com muito orgulho. Não vou pintar os meus cabelos. Não vou deixar ele ficar branquinho um por um. Mas, assim, eu vim com todas as dores, né, da chikungunya. Eu vim porque eu gosto muito de ouvir o Eudes. Eu tenho um respeito muito grande pela vossa pessoa, viu, companheiro, camarada, esse espírito de luz, eu considero, para das suas crenças, né? Eu gosto muito da sua fala. E eu sou mãe de 2 criaturas de luz, são 2 mulheres, né? E ela foi para aula, mãe, vá lá, anote alguma coisa lá para passar para a gente, que elas estão fazendo do FIES, viu, gente? Então, assim, aonde é, Eudes? Você não teve lá no Jatobá. Eu tive numa reunião essa semana, uma reunião espiritualizada. Aí eu disse assim, quantos reinos tem dentro de Fortaleza? Quantos impérios tem dentro de Fortaleza? Vocês, por acaso, conhecem o reino do Jardim Jatobá? Vocês, por acaso, conhecem os países que tem dentro de Fortaleza, onde o esgoto ainda é a céu aberto?
Ou a gente só fica pisando nesse chãozinho aqui do Benfica e achando que o mundo é só isso aqui? Vamos para lá ouvir que as pessoas elas têm sede de participar. Elas podem estar faltando um incentivo. E nós, mulheres e homens, o núcleo 13 do PT, está resistindo, está indo lá dialogar com essa galera, com esse povo, usando as linguagens lá daquele missionário lá da religião que disse fazer de tolo para ganhar os tolos, ir nos becos, nas vielas e chamar o povo, né? E a gente sabe que, do jeito da Revolução Russa lá, o maior ódio da burguesia é esse, de não querer o trabalhador bem alimentado, educado, com acesso à saúde. Isso, para eles, é a treva, é o fim da picada, né? Exatamente. Principalmente a gente tem um pouquinho, se é politizado, se é politizado. Então, é por isso, companheiro Eudes, e a mesa e o Hélio, nossas lutas aí em defesa das políticas públicas que possam dar um mínimo de dignidade para nós, para os nossos filhos e para quem vier depois de nós. É isso aí. Boa noite. Sou José Vital, sou publicitário e parceiro aqui de vocês e da Corrente Eu Trabalho há um certo tempo, porque eu estava aqui ouvindo o Eudes falar e me lembrando que esse tipo de iniciativa tem uma necessidade, uma repercussão brutal na nossa sociedade. Eu, sendo extremamente otimista, diria que de cada 20 pessoas, 19 ignoram completamente o que seja a Revolução Russa. Portanto, a grande maioria vive na santa ignorância disso. Mesmo dentro do PT, eu fico imaginando que de cada 2, 1, na melhor possibilidade, não conhece, não tem a dimensão do que foi apresentado aqui. Eu achei excelente esse vídeo. Acho que ele tem que ser o mais divulgado possível, né? Aqui em Fortaleza, no interior, nos bairros, nos sindicatos, para levar esse conhecimento histórico, para dar uma outra dimensão para as pessoas, frente ao que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Porque nós estamos correndo um risco, inclusive, de uma terceira guerra mundial, né, patrocinada, liderada pelos Estados Unidos, que está intervindo no Brasil para pegar pré-sal, para pegar a JBS e tudo mais. Então, eu quero parabenizar a Corrente do Trabalho por esta tradição. Me lembro, inclusive, que há 36 anos atrás, em 1981, com Eudes Baiman, se não me engano, com a Zezé, com Zélia Franklin, Damião, o Zito era, né? O Zito, a Zélia, quem? Walter Pinheiro, né? E outras pessoas na sede do PT ali na 24 de maio, a gente fazendo exatamente esse tipo de discussão, né? Então, eu acho que essa compreensão, essa visão, esse resgate histórico é uma coisa fundamental que tem que ser destacada, que tem que ser qualificada e valorizada, e é pouco. Só faço uma sugestão a vocês. Eu penso que hoje, nessas discussões que vocês vão fazer, é preciso pautar a questão ambiental, pautar a questão ecológica, né? Eu acho que esse tema é uma ponte para estabelecer um diálogo especialmente com a juventude, né? Para trazer a juventude para essas compreensões das políticas maiores, né? Que a Corrente do Trabalho, que o PT, que CUT, que a esquerda estão apresentando e defendendo no nosso país e no mundo. Tá bom? Valeu, parabéns. Bem, boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Zé de Assis, faço parte também da direção desse sindicato, e é uma honra estar aqui nesse momento, dialogando com os companheiros sobre a nossa organização como classe para fortalecimento de um partido operário para de encontro toda essa política nefasta neoliberal do capitalismo. Bom, primeiramente, fora Temer e viva a classe trabalhadora. Bom, companheiros, eu diria, em minha fala, que, ao longo da história,
da classe trabalhadora, os trabalhadores nunca ficaram acomodados. Os trabalhadores sempre reagiram contra as repressões, as opressões da classe burguesa, e, de período em período, sempre aconteceram os levantes da classe trabalhadora, como exemplo da Revolução Russa, como exemplo da greve de 1917 dos trabalhadores aqui no país, como exemplo de hoje da classe trabalhadora está se revolucionando contra esse sistema neoliberal empregado através de um projeto imperialista norte-americano aqui na América Latina e no Brasil, em loco da nossa realidade, onde está esse projeto capitaneado pelo PMDB, PSDB, esses partidos que sempre estiveram à frente do capitalismo, empregando seus projetos, e nós, trabalhadores, estamos provando, com os nossos atos na rua, que estamos contra totalmente esse regime, vamos derrubar esse regime nesse país. Agora, é necessário que a gente nos fortaleça no Partido dos Trabalhadores para que ele reorganize as massas, para derrubar todo esse sistema, para reorganizar as massas, para que realmente as massas possam realmente empregar, através do Partido dos Trabalhadores, os seus projetos, das suas reivindicações, que suas reivindicações sejam conquistadas através dos Partidos dos Trabalhadores. E o governo Temer está sendo usado pelo regime capitalista, mas o regime capitalista que está observando que o Temer, por sua incompetência, não está encaminhando os seus projetos. E é por isso que a própria burguesia agora está derrubando o Temer, está dizendo, a própria burguesia, a própria Globo, a própria classe empresarial está dizendo fora Temer. E nós, trabalhadores, temos um papel principal de não aceitar a continuidade desse projeto com as eleições indiretas. Não devemos aceitar de maneira nenhuma que as eleições indiretas aconteçam, porque é a continuidade desse projeto, é a continuidade desse sistema, e devemos exigir a direta já, mas só a direta já não é o suficiente. Exigimos, sim, que a direta já seja capitaneada pelo Lula, mas não porque adoramos o Lula, porque o Lula, no momento, é a referência da classe trabalhadora nesse país. E nós defendemos a política não só para o Lula assumir através de uma eleição direta, mas que ele possa também implementar uma constituinte para derrubar todas as instituições nefastas que estão empregadas no Estado. Então, viva a classe trabalhadora, até a vitória, e a luta é nossa, companheiros. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato, milito na base do Sintcef. Militei também 10 anos na educação aqui como professor do município. Tive que me desligar por incompatibilidade de cargos, né? E estamos voltando à militância sindical, certo? E uma coisa que está me deixando angustiado dentro do PT é que a gente sempre soube que o impeachment foi um golpe, né? Foi um golpe para limpar o terreno e a burguesia fazer o que está fazendo agora. Todas as contra-reformas que destroem o direito da classe trabalhadora. E eu não vejo mais o PT, ninguém do PT, pedir a anulação do golpe. Esse golpe tem que ser anulado, companheiros. Tem que ser anulado o golpe e todos os atos desse governo golpista, né? Não tem credibilidade nenhuma. E a gente está puxando um discurso de direta já, né? Achando que os caras vão deixar o Lula ganhar. Certo? Talvez não deixe nem se candidatar. E aí a gente puxa esse discurso, né, que, de certa forma, o poder tem que ser dado ao povo mesmo, só que o povo já delegou esse poder, com 54 milhões de votos em 2014, a Dilma Rousseff, né, que não conseguiu governar no segundo governo, porque o derrotado, o seu Aécio Neves, que agora está descoberto aí, as falcatruas dele, aliou-se com outro canalha chamado Eduardo Cunha e bagunçaram tudo, né? Então, Dilma não conseguiu governar, né? O dinheiro das grandes empresas serviu para comprar os deputados para votarem por um impeachment, né? Que agora está mais que claro que foi um golpe. E a gente está abandonando essa luta. Eu não vejo mais a direção do partido está batendo nisso. Está indo para o caminho das diretas já, que a gente corre o risco de os caras, tá bom, vamos fazer direta já,
e eleger qualquer um aventureiro aí, como se elegeu o Collor, e o cara está referendado pelo voto popular. E aí, meu amigo, se eleger um caba de direita, pode ter certeza que reforma da Previdência, reforma trabalhista, todas essas contras-reformas são aprovadas na base da tratorada, certo? Era só isso que eu queria falar, porque essa angústia, assim, eu sinto essa angústia porque eu não vejo mais nenhuma grande liderança do partido, nem o Lindenberg, nem a Gleisi, né, que são as pessoas que mais estão aí na mídia lutando, tocam mais nessa tecla do impeachment. Tem que anular esse impeachment. Esse impeachment foi financiado pela grande burguesia, porque a grande burguesia é interessante. Ontem eu estava vendo um telejornal desse, que eu não tenho mais saco para assistir, só para concluir, e os caras estavam dizendo que, mesmo sem o Temer, os avanços conseguidos nos últimos meses não podem sofrer um retrocesso. Aí entrevistaram um daqueles economistas amestrados, né? Aí o cara disse que está na hora do Estado investir na indústria. Ou seja, a nossa classe capitalista é tão medíocre que não vive sem o dinheiro do Estado. Certo? Quando falam em privatizar, a gente devia dizer, vamos privatizar, mas vamos privatizar primeiro a iniciativa privada, vocês vão viver das custas do trabalho de vocês, depois a gente conversa o que privatiza do setor público. Mas essa elite canalha que mama nas tetas do Estado desde o descobrimento do Brasil, que se revoltou com Bolsa Família de R$200, que não aceita mais o poder para o Partido dos Trabalhadores. Era só isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu estava vindo ali no centro, encontrei a colega, me falou que tinha esse evento e eu vim. Gente, eu acho que eu criei uma nova, porque eu estava, meu Deus, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Porque a gente vai para um lado, é todo mundo triste, todo mundo jogado. Então, acho que esse momento, esse calor, refrescar a memória da luta dos trabalhadores é fundamental nesse momento. Parabéns aos companheiros do Sindicef, divulguem, botem no Facebook, postem, porque os sindicatos hoje vivem, na sua maioria, só olhando para o seu umbigo. E esquece que o meu umbigo vai depender do umbigo do outro que está bem acolá, passando fome, passando sede, sem casa, sem nada, porque pode ser eu amanhã, pode ser o meu amanhã. Vamos devolver agora a palavra ao companheiro Eudes, mas já informando a todos que o vídeo com todas as falas vão estar disponíveis a partir de amanhã, não é, Daniel? No blog da Dilma, no blog do PT Vive, é a página, né? PT Vive, Facebook, YouTube, canal Mídia Livre, e amanhã pela manhã, com todas as falas. Você... E espalhar, gente, compartilhar. Não é isso aí, curtir só não. Compartilhar. Fica auxiliadora, fora Temer. Companheiros, vou falar disso. Veja, companheiros, a Socorro levantou uma questão aqui que eu acho fundamental. A Revolução Russa, que chegou a expropriar a burguesia, começou com a reivindicação de pão, paz e terra. Reivindicações, como eu expliquei, que em si mesmas são reivindicações... alguém já disse, é verdade, que não tem nenhuma bandeira revolucionária por si mesma. As bandeiras revolucionárias são aquelas que correspondem e que respondem a uma certa aspiração da mobilização das massas. As bandeiras de combate pelo socialismo no Brasil, companheiros, serão bandeiras como essa, esgoto. Porque mais da metade da cidade não tem esgoto. As pessoas morrem de doenças medievais porque não tem esgoto. Então, essa questão é muito importante, companheiros. A ação do Núcleo 13, o PT Vive,
de ir aos bairros, se apoiar nas reivindicações de cada local, reveste de um caráter revolucionário nesse sentido. É uma iniciativa muito positiva que deve ser reforçada. O companheiro Vital levanta uma questão que eu acho extremamente preocupante, porque é uma dimensão, Vital, da destruição do PT. Quando o companheiro lembra que, mesmo entre os petistas, poucos sabem do que se tratou a Revolução Russa. O companheiro Vital é um velho militante, como eu, né, porque começamos muito jovens, hein? Velho militante, não militante velho. E nós sabemos que não foi sempre assim. O PT sempre foi um partido de massas, com a diversidade de militantes e de origens desses militantes bastante ampla, mas os militantes do PT, de maneira geral, tinham uma referência na história do movimento operário. Não eram doutores, mestres, especialistas em Revolução Russa, mas sabiam do que se tratava. É uma dimensão da destruição do PT, a destruição da cultura operária no PT. É um aspecto da destruição do PT que nós precisamos enfrentar nesse momento para impedir que o partido seja liquidado. A liquidação das tradições do movimento operário no PT, que correspondem, nós não somos tradicionalistas, Rita, mas nós temos tradição. A tradição é a nossa memória. A tradição é o concentrado da nossa experiência, que, de certa maneira, nos ilumina, como a Leda colocou, o caminho a seguir no presente. Então, é muito grave essa perda da tradição, da cultura operária nas nossas organizações. Nós tivemos agora o encontro estadual do PT, na verdade, o Congresso Estadual do PT, onde esse problema apareceu de maneira importante, na minha opinião. Nos balanços que nós fizemos, isso apareceu, de certa maneira, secundário. Mas ela é importante. Depois de, sem exagero, depois de 25 anos, nós tivemos um encontro de 2 dias do PT. Depois de 25 anos, nós tivemos um encontro de 2 dias do PT. E nos 2 dias, com o companheiro Roberto Luque, teve uma tarde dedicada ao trabalho de grupos. Uma parte importante dos delegados, que não eram mal intencionados, pelo contrário, estranharam essa perda de tempo, entre aspas, em conversas de grupo, em discussões de grupo. Porque foi perdido isso. Porque foram toda uma geração de petistas educados na seguinte lógica: no PED participam todos, filiados, que não são militantes, sendo levados de carro, de van, de Kombi. Kombi é o novo, né? Enfim, porque isso permite a que todos participem das decisões do PT, inclusive aqueles que não militam, que são apenas filiados. Mas, curiosamente, ao lado desse discurso, a nova tradição construída é de que as grandes decisões, aquelas que pesam e determinam, são tomadas em gabinetes fechados. E os militantes se acostumaram com isso. Os militantes estranham agora que, no encontro do PT, haja um momento em que as emendas divergentes, convergentes, são debatidas, discutidas e votadas nos grupos de trabalho. Então, essa questão que o Vital coloca e que outros companheiros, a companheira Lourdinha também colocou, de estender iniciativas como essa, é uma questão muito importante, porque na retomada das iniciativas de massa no Brasil, é preciso também retomar a construção de uma cultura das massas operárias no Brasil, a retomada das nossas próprias tradições, da própria história do nosso movimento. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental no PT e fora do PT. Né? Veja, companheiro Assis, eu concordo com 99% da sua intervenção, mas tem 1% que eu vou querer discutir, né? Que eu quero discutir com você, fraternalmente. Eu não acho que a burguesia está levantando fora Temer. O que eu acho é que teve uma greve geral no dia 28, que parou 35 milhões de pessoas. Segundo o Data Sintcef, no jornal que vai sair semana que vem, foram 40 milhões de paralisados. Está na capa, né, Assis? Teve 50 mil em Curitiba, desmoralizando a operação das agências do Serviço Secreto norte-americano
conhecida como Lava Jato. Teve 150 a 200 mil em Brasília, dia 24, num ato